A última parte dessa aula vai ser a gente fazer a simetria desses ossos e depois a gente fazer a pintura com pesos. E vou colocar todas essas coisas num vídeo só. Então, depois que vocês estão com o rigging pronto, vocês fazem só metade, né? Só deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa que esse modelo tem dois modificadores, o mirror, que faz o espelhamento no eixo da vertical, no X, e tem também um subdivision, que vai deixar a malha com uma aparência mais arredondada. E vocês vão fazer a simetria no Edit Mode da armadura, e aí vocês só selecionam todos os ossos que ficam do lado direito, os ossos aqueles do meio ali, a cabeça, o peito, o quadril, esse vocês não selecionam. E aí vocês só clicam com o botão direito e Symmetrize. Isso vai dar certo se vocês tiverem feito na visão frontal. Se vocês tiverem feito numa visão lateral, vocês vão ter que fazer rotação, reposicionar, e aí talvez seja até mais fácil só duplicar os ossos um a um. Mas então, agora a gente vai para o Object Mode e vamos fazer a associação da Armature com o objeto. Então, vocês vão fazer, isso na verdade é uma relação de parentesco, vocês vão primeiro selecionar o objeto que é filho, o objeto que segue, e depois vocês vão selecionar o objeto que é o pai, que é o objeto que vai determinar as posições, as transformações. Que é como a gente faz também no After Effects, no final das contas, né? Primeiro seleciona quem segue e depois, por último, seleciona quem vai determinar a transformação. Então, seleciona primeiro aqui o modelo, ele está separado em corpo e cabeça, vou fazer a mesma coisa com os dois. Seleciona primeiro a cabeça, aí com Shift seleciona a Armature e Ctrl P, vocês acessam o menu de parentesco e seleciona com pesos automáticos. Quando vocês fazem isso, selecionando aqui o objeto, vocês estão vendo que ele criou mais um modificador chamado Armature. E aí depois vocês vão ver também que ele tem vários grupos de vértices aqui nesse triângulozinho verde. Ele criou um grupo de vértice para cada osso. Isso significa que o Blender fez uma associação entre cada um dos ossos e cada um dos vértices que tem nesse modelo. Ele usou inclusive ossos que não têm associação nenhuma, como por exemplo os que estão abaixo da cabeça, né, o quadril, a barriga, canela, etc. Porque ele vai fazer o grupo de vértice com todos os ossos da armadura. Isso não tem problema, esses grupos estão vazios, a gente pode deixar eles ali. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o corpo. Seleciona primeiro o modelo aqui do corpo, com Shift seleciona a armadura, Ctrl P, com pesos automáticos. E aí a mesma coisa aconteceu, a gente tem um modificador novo aqui e tem também vários grupos de vértice. Então essa é a primeira parte, tá? A segunda parte vai ser a pintura de pesos, que aí vocês vão ter que ver se vai precisar, em quais grupos vai precisar, em quais grupos de vértice vai precisar atuar. Então, para ver isso, vocês selecionam o Pose Mode, e aí vocês vão testando cada um dos ossos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a orelha L, e aí estou vendo que está deformando a cabeça. Provavelmente isso aconteceu porque a posição dessa orelha está muito próxima à cabeça, talvez eu devesse ter deixado ela um pouco mais para dentro da orelha, mas isso tudo a gente tem como consertar. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão voltar para o Object Mode e, muito importante aqui em Edit, vocês desmarquem essa opção Lock Object Modes, para a gente conseguir fazer esse negócio que eu vou mostrar agora, tá? A gente vai selecionar, dessa vez vai ser importante também a ordem da seleção. Vocês vão selecionar primeiro a Armature, com Shift vão selecionar o modelo, e vocês vão para o Weight Paint. Eu acho que a gente não tem nenhum vídeo sobre isso, a gente viu rapidamente aí numa das aulas presenciais. Então vocês vão para o modo de pintura de pesos, que ele mostra a associação de pesos com cada um dos vértices conforme os ossos que estão selecionados. Então, vamos ver. Talvez isso mude de versão para versão, mas com Ctrl eu consigo selecionar os ossos
eu clico em cima, né? Mas tem que ser com o Ctrl pressionado. Se não for com o Ctrl, vocês tentem com Shift, com o botão direito. Eu estou usando o Blender 2.91. Então, deve ser o que a maioria está usando também. Então, olha só o que está acontecendo no caso dessa orelha. Eu vou passar só com uma view aqui para vocês enxergarem melhor. O que está acontecendo no caso dessa orelha? Eu tenho alguns vértices que estão do modelo da cabeça que estão pintados de azul claro. A pintura de pesos, ela mapeia a intensidade da associação entre o osso e o vértice usando cores. Então, quando a gente tem vermelho, significa 100% de associação, ou seja, se o osso rotaciona 20 graus, aquele vértice vai rotacionar 20 graus também. E o azul escuro é zero associação, significa que o vértice não vai ter nenhuma influência, que o osso não vai ter nenhuma influência sobre o vértice. E as cores intermediárias significam influências intermediárias, aí vai ser uma transformação linear. Então, vocês imaginam que quando tem um azul claro, um osso que vai rotacionar 20 graus, aquele vértice vai rotacionar, não sei, vai 5 graus, alguma coisa assim. Então, é por isso que a gente está vendo que esses vértices que estão pintados de azul e verde estão se movendo junto, se movem um pouquinho menos, mas eles também se movem. Então, a gente vai precisar trocar a cor deles. E para fazer isso, a gente usa os pincéis aqui. Então, se vocês usarem esses pincéis aqui no menuzinho N, que abre aqui do lado, a gente usou bastante enquanto estava construindo a Armature, vocês vão ver aqui em Tool que tem vários brushes, tem vários pincéis. Eu vou usar esse aqui, que é o pincel Draw, que é para a gente desenhar, né? E os outros têm modos de mistura, então eu acho mais complicado trabalhar com eles. No fim, vou fazer tudo com esse pincel aqui. Vocês têm um peso que está mapeado na cor, então o peso 1 vai ser 100% vermelho. Tá? E o peso 0 vai ser 100% azul escuro. E a força é o quanto vocês precisam passar esse pincel para que ele tenha efeito. Então, se vocês têm um peso 1 e uma força 0, vocês não vão ter efeito nenhum. Tá? Tem outra coisa que eu acho que é interessante a gente fazer, que é autonormalizar. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que fica, senão acho que eu vou ter que pausar o vídeo para lembrar onde é que fica. Fica aqui, ó, em Options, Autonormalize. Porque aí a gente consegue ver mais certinho, assim, o efeito da pintura. Então, eu tô aqui com o osso, né, com o grupo de vértices da orelha.L selecionado e tô pintando de vermelho, tá vendo? Tô pintando de vermelho porque o peso é 1. Quando eu faço isso, eu sei que não é o efeito desejado, tá? Mas aí aqueles ossos, aqueles vértices, desculpa, se movem 100%. Se por acaso eu fizer isso aqui, assim, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui, ó. Ele não está pintando de vermelho porque eu ativei essa autonormalização. Esse vértice aqui, no caso, esses vértices que eu estou usando aqui bem no centro da cabeça, eles estão associados também com os ossos cabeça e ombro twist. Então, eles não vão ter 100% de influência da orelha. Eles vão ter também influência desses ossos aqui, cabeça e ombro twist. Isso que é a autonormalização. Então, por exemplo, esse vértice aqui que ficou vermelhinho, e uns que ficaram amarelinhos e verdes ali na volta dele, eles vão ter, por exemplo, sei lá, 80% de influência da orelha, 10% de influência da cabeça e 10% de influência do ombro twist. Então, isso que faz o auto-normalize, ele vai alterar a forma como essa visualização é feita e ela fica mais fiel. Tá? É mais fácil da gente conseguir entender os efeitos que estão acontecendo. Olha só ali como ficou bizarro, né? Porque aquele vértice está em 100% de associação com a orelha. Mas o auto-normalize, ele deixa mais fiel a representação da pintura com aquilo que a gente vai ver. Bom, então, no caso desse osso aqui da orelha, a gente, na verdade, quer que ele esteja 0% de associação, então a gente pode aumentar o raio aqui até, enfim. E vai pintando aqui. Eu acho que a gente pode diminuir essa associação. Tá, eu vou fazer isso aqui. Depois o que eu recomendo, aqui acho que foi demais. Eu recomendo que vocês façam, enquanto vocês estão pegando o jeito, pelo menos, é que vocês vão
pintaram aqui, usa R e vê como é que ficou. Olha, ali ficou alguma coisa faltando ali, né? Então aí vai virando o modelo e vai passando. O Blender pinta com mais facilidade se ele está numa visão ortogonal, tá? Então talvez vocês vão achar mais fácil se vocês usarem as top, left, etc, etc, tá? Aí vai usando o R para ver como vai ficando. Tem alguma coisa mexendo ali no olho ainda. Enfim, tá? E aí a ideia é que vocês vão testando cada um dos ossos e vendo como é que tem esses comportamentos, digamos assim, fora do padrão, né? Esses comportamentos, essas anomalias, assim. E para finalizar, vocês podem usar essa ferramenta aqui, o Blur, para fazer, é um blur, né? Ele desfoca, ele vai fazer uma transição um pouco mais suave, eu acho que aqui fica bem melhor, principalmente nessas áreas que tem cores muito diferentes, né? Então aqui o amarelo, o vermelho e o azul, ele vai fazer um gradiente e vai parecer que ele está deformando de uma forma um pouco mais suave, né? Porque também não é para a gente pensar que vai ter uma deformação que um osso vai deformar um vértice 100% e o vértice vizinho vai deformar 0%, né? Isso aqui a gente tem que lembrar que é como se fosse um tecido. Então ele não tem uma deformação assim tão abrupta, tá? Então acho que vale a pena passar o blur aqui. Aqui no caso acho que vou pintar um pouquinho mais escuro, tá? E aí depois eu volto com o blur. Outra coisa que eu vou recomendar é que vocês salvem com bastante frequência, porque o Blender dava umas engasgadas no 8 Paint, ele travava, isso ali nas versões ali 2.8 até 2.9. Agora não tá dando nada assim, não tô tendo esse problema. Mas eu sugiro que vocês vão salvando com frequência, porque esse trabalho ele é um pouco demorado e a gente não quer, né, no final de todo o tempo aí o Blender fechar e a gente perder um montão de coisa. Tá, isso encerra a nossa epopeia aqui de rigging e animação e agora vocês têm só que fazer as poses e animando, tá? Quando a gente concluir, quando vocês concluírem, desculpa, essa etapa da pintura de pesos, vocês terminaram o rig e aí é só animação.